Esse é mais um episódio da série TRE-BA Explica, um bate-papo sobre tudo que você quer saber para as eleições de 2022. E o tema desta edição é a importância dos partidos políticos. E quem vai explicar para a gente é o professor e servidor aqui do TRE, Jaime Barreiros. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos partidos políticos no Brasil, né? Muito se discute sobre a importância dos partidos, sobre a proliferação, né? A quantidade de partidos que se tem no país, mas qual é a importância dessa instituição para a democracia, como eles devem ser constituídos? Bom, o partido político é uma instituição essencial à democracia. O grande filósofo político e jurídico Hans Kelsen já dizia há 100 anos atrás: só a ilusão ou a hipocrisia pode admitir uma democracia sem partidos. E por que ele dizia isso? Porque os partidos existem justamente para organizar as ideias, organizar o debate público. Numa democracia pluralista, como é o caso da brasileira, é muito importante que os partidos existam justamente para promover esse debate. Então, a nossa Constituição de 88 prevê os partidos políticos num capítulo especial, a partir do artigo 17, e no artigo 14, parágrafo 3º, a nossa Constituição estabelece que é condição de elegibilidade a filiação partidária. O que é que isso significa? Que só pode haver no Brasil candidatura mediante partido político. Não existe a candidatura avulsa. Somente quem é filiado a partido político pode disputar a eleição pelo partido pelo qual é afiliado. E como é que se dá essa filiação partidária? Como é que a pessoa se torna filiada a um partido? Bom, o partido é uma pessoa jurídica de direito privado. O que é que isso significa? Ele tem autonomia de organização, tem o seu próprio estatuto, seu programa, e cada partido, então, no seu estatuto, estabelece a forma mediante a qual o cidadão poderá se filiar. Depois de filiado ao partido conforme o estatuto, essa filiação é registrada na Justiça Eleitoral e esse cidadão, se estiver filiado ao partido no prazo de até 6 meses antes da eleição, ele pode disputar a eleição. Então, por exemplo, nas eleições de 2022, que serão realizadas no primeiro turno, dia 2 de outubro, o indivíduo que deseja ser candidato deverá ter se filiado ao partido político até o dia 2 de abril. E o que é considerado a fidelidade partidária e em quais casos é caracterizada a infidelidade? Bom, a fidelidade partidária é uma regra também constitucional que também está prevista na Lei Geral dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096, artigo 22A, e na resolução do TSE número 22.610. Significa um compromisso que o filiado ao partido político tem com o partido. E não apenas com o partido, isso é importante destacar, com o eleitor também. Então, aquele indivíduo que é exercente de um mandato de deputado, de vereador, ele tem obrigação de cumprir as normas de fidelidade partidária, ele não pode sair do partido sem justa causa, ou então ele poderá perder o mandato. Claro que, se houver uma situação em que ele esteja sendo perseguido pessoalmente, ou o partido mude completamente a sua linha doutrinária, ideológica, não é? Que justifique essa saída do partido, ou então numa janela que é prevista pela própria lei no final do mandato, nessas situações o indivíduo pode trocar de partido sem praticar a infidelidade partidária, sem perder o mandato. Da mesma forma, quem é senador, prefeito, presidente da República ou governador, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, não precisa cumprir as normas de fidelidade partidária. Mas vereador e deputado infiel poderá perder o mandato porque a fidelidade partidária é um pacto que o indivíduo tem, não apenas com o partido, mas com o próprio cidadão. E o que pode caracterizar a indisciplina partidária? Bom, a indisciplina já é um instituto de direito privado, que vincula qualquer filiado, não apenas os mandatários, qualquer filiado a um partido político, a esse partido. E aquele que pratica indisciplina, ele poderá ser punido sem a perda do mandato, mas punido de acordo com o estatuto partidário. Pode receber uma suspensão, pode eventualmente ser expulso do partido, mas não é algo que leva a uma perda do mandato, como acontece no caso da fidelidade partidária. A gente também aí tem o sistema filia. Como é que esse sistema funciona e como também ocorre aí a prova de filiação partidária? Bom, o sistema filia é um sistema da Justiça Eleitoral que administra justamente as filiações partidárias. Como você já tinha perguntado,
o indivíduo se filia ao partido conforme as regras estatutárias, mas o partido deve obrigatoriamente registrar essa filiação no sistema filia. Apenas aqueles que estão registrados no sistema filia são considerados efetivamente registrados para a Justiça Eleitoral para fins eleitorais. E precisa ter alguma idade mínima, escolaridade? Quem é que pode se filiar a algum partido no Brasil? Bom, para ser filiado ao partido político, o indivíduo tem que ser eleitor. Essa é uma condição fundamental, tem que ser cidadão, né? E aí, no Brasil, a idade mínima para ser eleitor é os 16 anos. Né? O partido tem a possibilidade de, a partir daí, já aceitar o filiado, né? O indivíduo como filiado, mas para ser candidato realmente só a partir dos 18 anos, ser candidato a vereador, que é o cargo que exige uma idade mínima, menor, né? E como é que surge um partido? Como é que se cria um partido no Brasil? Quais são os requisitos necessários para a criação de um partido? Bom, para a criação de um partido político é necessário, primeiramente, que exista uma reunião com os fundadores do partido, com pelo menos 101 pessoas de pelo menos 9 estados brasileiros, 9 unidades federativas, para dar justamente o caráter nacional ao partido político. E essa reunião irá estabelecer um estatuto, um programa partidário, que serão registrados no cartório de pessoas jurídicas, do registro civil da sede do partido. Depois dessa etapa, passamos à fase do apoiamento mínimo, que significa o quê? Essa pessoa jurídica já existente, que ainda não é de fato um partido político, mas o embrião de partido, irá promover o apoio de eleitores, assinaturas de eleitores, que concordem com a criação desse partido. Pelo menos 0,5% do eleitorado nacional deve concordar com essa criação desse partido. Uma vez angariadas as assinaturas, aí essa documentação é encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, que analisa todos os documentos e, estando tudo certo, irá registrar o partido político e, a partir daí, o partido terá direito a um número, terá direito aos seus símbolos, a uma sigla e a disputar as eleições. A pessoa que é filiada a um partido, ela em algum momento ela pode se desfiliar e ir para outra agremiação? Sim, é um direito de cada um, né? Mas que, claro, pode ter consequências, porque se a pessoa estiver exercendo um mandato político de deputado ou vereador, essa troca de partido poderá caracterizar, eventualmente, a infidelidade partidária. Fora isso, o cidadão ele tem o direito, como filiado, de se desfiliar, até porque a Constituição diz que ninguém é obrigado a associar-se ou a manter-se associado a associação alguma, ainda mais um partido político. É preciso também diferenciar o que é propaganda partidária e o que é propaganda eleitoral. Como é que acontece a propaganda partidária? Em qual momento ela pode ser veiculada? Até quando? Bom, a propaganda partidária é a propaganda das ideias do partido, enquanto que a propaganda eleitoral é uma propaganda específica voltada à conquista do voto. A propaganda eleitoral ela é permitida, de acordo com o calendário eleitoral, a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral, depois do registro das candidaturas, até a véspera da eleição, né? Já a propaganda partidária ela pode se dar de várias maneiras. O partido pode divulgar suas ideias, evidentemente, durante todo o período da sua existência, mas a propaganda partidária no rádio e na televisão, que tinha deixado de existir e foi ressuscitada recentemente com a nova legislação, ela tem um período para acontecer. Ela é gratuita no rádio e na TV, nos semestres não eleitorais. Então os partidos irão ter esse acesso a esse programa. Na verdade não é mais um programa, são inserções durante a programação nos meses não eleitorais. Então no segundo semestre de 2022 não tem propaganda partidária, que voltará no primeiro semestre de 2023. E o que não é permitido nessas propagandas? O que não pode ser veiculado? Bom, não pode ser veiculada a propaganda eleitoral, embora muitas vezes seja, não é? Porque o objetivo da propaganda partidária é a difusão de ideias do partido, o posicionamento do partido acerca de questões de interesse nacional, é a busca de novos filiados, é o incentivo à participação política feminina, não é o pedido de voto. O pedido de voto tem um momento específico que é a propaganda eleitoral. E essa propaganda fora do período é uma propaganda extemporânea, ilegal, e, portanto, se a propaganda partidária for desvirtuada e se tornar uma propaganda eleitoral, o partido poderá ser punido. Nesse caso, não pode nem aparecer o candidato, um possível candidato ou uma pessoa que já esteja colocada como pré-candidato em uma eleição. Pode aparecer se for filiado ao partido político, mas não pode pedir voto. Pode, por exemplo, aparecer falando das ideias do partido e chamando o cidadão a se filiar. Isso aí é plenamente possível.
Agora, o pedido do voto, isso aí não. E o que são as coligações partidárias e as federações, né? Tem diferença? Quando é que isso surgiu? É uma inovação ou já existia? Bom, tem uma diferença sim, federação é coisa nova, coligação não. A coligação é uma união de partidos para fins eleitorais. Os partidos se unem e disputam a eleição como se fosse um partido só, mas essa união dura apenas o período eleitoral. As coligações antigamente eram permitidas para qualquer cargo. Hoje em dia a coligação só é permitida para cargos de presidente da República, governador, prefeito ou senador. Não existe mais coligação proporcional às eleições de vereador e de deputado estadual, distrital ou federal, que antigamente existia. Em compensação, recentemente foram autorizadas as federações partidárias, que representam um novo tipo de aliança. É uma aliança permanente, um verdadeiro casamento entre dois ou mais partidos que tem duração mínima de 4 anos. Então, aqueles partidos que se formam, que se juntam, né, para formar uma federação partidária, deverão estar por 4 anos juntos. Então, por exemplo, quem fez federação partidária agora em 2022 vai ficar junto até 2026, inclusive na eleição municipal de 2024, de forma vertical, nacional, né, diferente das coligações tradicionais, que um partido pode estar aliado na Bahia e ser adversário em Pernambuco, por exemplo. Na federação isso não acontece. E a ideia da federação é justamente fortalecer a identidade partidária, porque mantém a possibilidade dos partidos pequenos, em especial, continuarem existindo, mas promovendo essa união, a tendência natural é que a médio ou longo prazo essa federação se torne, na prática, um partido único, né? E aí a gente tem uma redução do quadro partidário, porque hoje oficialmente nós temos 33 partidos políticos em funcionamento no Brasil. A federação ela também pode trazer mais segurança política e jurídica para o sistema eleitoral brasileiro? Sim, principalmente a segurança política, né? Porque justamente a coligação ela era fluida, era volátil, ela se formava em julho com as convenções, em outubro ela se desfazia e não havia mais nenhum compromisso posterior. E inclusive o eleitor na eleição de deputado e vereador, quando havia coligação para essa situação, votava no candidato de um partido, elegia o candidato de outro partido que estava coligado, depois essa coligação se desfazia e a vontade do eleitor era distorcida, não era de fato representada. Com a federação há uma segurança maior, porque aquela união será uma união permanente de 4 anos. E se um partido quiser sair da federação antes do prazo, sofrerá punições, ficará, por exemplo, sem acesso a recursos do fundo partidário. Dr. Jaime, muito obrigado pelas considerações e a gente volta no próximo vídeo com mais esclarecimentos sobre tudo que a gente quer saber sobre as eleições.